Bom dia a todos, o Folha de Comentar. Cólera. Quem lembra da cólera morbus de 1855 em Cametá? Hoje vamos falar sobre a pandemia do Covid-19 em Cametá, que poderá superar em número de mortos a cólera morbus na história. Infelizmente, a situação em Cametá não está fácil. Cametá já é o terceiro no ranking em todo o estado do Pará em casos de Covid-19. O poder público municipal coloca a culpa no povo e o povo coloca a culpa no prefeito. Quem está com a verdade? Mas, em pleno desgoverno e caos, Valdomiro Valente não passa a liderança para o vice-prefeito médico. E Cametá relembra na história a cólera morbus de 1855 a 1856. Cametá já está em terceiro lugar no ranking de casos de Covid-19 no Pará, perdendo apenas para Belém e Ananindeua. Enquanto a prefeitura de Cametá coloca a culpa no povo, que não tem como se defender, os números da briga da politicagem só aumentam no município. Ninguém sabe informar quem está governando o município de Cametá. Uns dizem que é o secretário de saúde, outros dizem que é o prefeito de longe. Outros afirmam que é os familiares do baixinho quente. Enquanto isso, a Câmara Municipal de Cametá permanece fechada, sem fiscalização. O povo há dias, infelizmente, o povo está vivendo dias semelhantes ao passado, quando historicamente houve também uma grande epidemia em Cametá, conhecida como cólera morbus. A pergunta é: por que Valdomiro Valente não dá autoridade ao vice-prefeito de Cametá, Dr. Zé Luiz, que é médico respeitado em todo o Baixo Tocantins? O homem entende do assunto. Nós temos grandes médicos em Cametá que estão engessados, sem autonomia para combater o Covid-19. Quem gerencia as ações são os políticos. Será que Zé Luiz é uma ameaça? Ou está sendo usado como peça política, assim como no passado o Pompeu e Dr. Célio Viana foi usado? Poderá Cametá reviver a epidemia do cólera morbus? Seria muito importante que as autoridades cametaenses lembrem e relembrem da cólera morbus para servir de exemplo, para que não deixe Cametá repetir na história esta catástrofe quanto ao estado sanitário relativo à saúde e à higiene de Cametá através do tempo. Nós temos na história aí duas grandes epidemias e o Covid-19 é a terceira na história de Cametá. Quem lembra aí do cólera morbus? Na época, às vésperas da invasão da cólera no Pará, os paraenses já tinham enfrentado pelo menos uma epidemia e todos tinham perdido parentes na Guerra da Cabanagem, 20 anos antes, como diz a professora Jane Beltrão, lá da Universidade Federal do Pará, a nossa querida colega antropóloga. Em maio de 1855, a cólera chegou num barco vindo de Portugal, a Belém. O barco lá era conhecido como Defensor. Era um barco que saiu da cidade do Porto, veio superlotado e aí chegou em Belém trazendo a cólera. 36 pessoas morreram nesta viagem. Era o início da saga brasileira da cólera, dessa moléstia aí que quase dizimou a cidade de Cametá. Assolou o Pará, depois atingiu a Bahia, depois atingiu o Rio de Janeiro e assim sucessivamente. Durante 10 meses,
10 meses, Belém, a capital do Pará, foi devastada pela doença. Segundo fontes atuais e fontes oficiais, cerca de 1.443 pessoas foram vítimas da epidemia. Segundo registros oficiais, a população da época era em torno de 247 mil pessoas. Nós estamos trazendo aqui a história para que as nossas autoridades lembrem do passado, aprendam com o passado e esqueçam da briga política, porque estamos tratando de vidas. Não muito diferente da atualidade, os médicos paraenses da época não sabiam qual forma mais eficaz de tratar a cólera. Não havia um estudo também científico, não muito diferente de hoje. Cametá está enfrentando sua terceira epidemia na história. Quem é historiador, nós temos grandes historiadores em Cametá. Tivemos aí uma primeira epidemia registrada na história com poucos registros oficiais, que foi da varíola, ainda quando o Cametá era lá em Cametá Tapera, em 1662. Depois veio aí a cólera morbus, aonde as pessoas morriam nas casas e nas ruas em Cametá, eram transportados os corpos nas carroças de boi aí para o cemitério. As pessoas estavam totalmente abandonadas. E não muda o contexto. Foi preciso que o governador, presidente da província do Grão-Pará na época, viessem para Cametá para socorrer o povo. Segundo os jornais da época, a cólera em Cametá foi a maior que em Belém. Se Belém deu mais de 1.400 óbitos, imagina quanto foi em Cametá. Noticiava que muitas pessoas ficavam jogadas no meio da rua, por não haver coveiro suficiente para enterrar tantos mortos. Em Cametá morreram de 10 a 15 pessoas por dia, principalmente entre os meses de maio, junho e julho, quando a epidemia atingiu o auge. Estima-se que mais de 1.400 pessoas morreram em Cametá. E aí, o presidente na época da província do Pará, Ângelo Custódio, veio socorrer o povo cametaense. E ele mesmo acabou morrendo, se vitimou também pela essa doença maligna. Vitor Tamer, um historiador, ele relata que na época o governador da província, o cametaense, era Ângelo Custódio. Ele veio pessoalmente socorrer e trouxe consigo o médico José Ferreira Cantão. Eles vieram um barco chamado Rio Negro e atracaram em Belém. Trouxeram medicamentos para curar os doentes, recursos da medicina da época, embora não fosse tão eficaz como temos hoje. Para quem não conhece a história do cólera morbus, você pode ir no Museu Cametaense. Existe lá uma tela bem antiga de Constantino Pedro Chaves que relata esse episódio, a qual reproduz a cena comovente da epidemia histórica que houve em Cametá, cólera morbus. O cemitério ficou interditado por receio do uso de poder desencadear novos surtos. Enquanto isso, pessoal, meus amigos, que segue aí o Folha de Cametá, o município de Cametá vive sua terceira epidemia de grande proporção na sua história. O vírus chinês chegou no Brasil, no estado do Pará e agora está em Cametá. O Covid-19 vem dizimando os vizinhos, amigos, parentes, professores, colegas e poderá se tornar uma nova cólera morbus se as autoridades não agirem de forma mais enérgica e realista, sem muita propaganda e briga partidária. O município possui excelentes médicos e por questões políticas partidárias, alguns médicos não estão agindo nem estão trabalhando. Como é o caso aí do nosso vice-prefeito de Cametá, que poderia governar neste momento, Valdobi, só nesse momento, a cidade, para lutar contra o Covid-19. Um médico que está engessado pelo prefeito, não podendo fazer nada nas ações de gestões públicas ao combate do Covid-19.
a fonte e a confiança do Covid-19 está depositada na mão do secretário de saúde. Uma pessoa capaz, sim, mas que não é médico. Uma pessoa que tem conhecimento, sim, mas que não é médico. Nós temos uma pessoa capacitada para comandar o barco nessa tempestade. Nunca votei no Zé Luiz, mas eu acredito que precisamos passar o comando do barco para uma pessoa capacitada, pelo menos neste momento difícil. E dizem os aliados que a confiança foi colocada no secretário de saúde porque ele é o plano B de Valdolir Valente para futuro prefeito de Cametá. É isso mesmo. E mais estranho ainda é o decreto que o prefeito baixou sábado, dia 23, fechando as feiras livres em Cametá. O povo, além de estar morrendo de Covid, e está com fome também, porque a prefeitura também não distribuiu os alimentos prometidos para as famílias das vilas ribeirinhas e muitos também da cidade, o povo vai começar a ficar com fome porque as feiras vão se fechar. Os trabalhadores rurais estão prejudicados, porque a única fonte, o único ganha-pão era levar sua farinha, vender sua farinha para comprar alimento para voltar para o campo. Precisaria aí de mais fiscalização na feira. Mas como a prefeitura não consegue, ela preferiu, para não ter trabalho, ela preferiu fechar as feiras. Pedro Chaves, do Folha de Cametá. Um grande abraço a todos. Vamos ter fé que isso vai passar.